Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um dos ouvintes. Esperamos que todos estejam bem, que Deus possa abençoar cada dia mais nesses dias difíceis, mas a esperança do crente não é aqui, né? Vamos mais uma vez estudar a nossa escola dominical. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, aqui estamos mais uma manhã, meu Pai, para estudar a Tua Palavra. Abençoa poderosamente e que possamos, Pai, ter um bom proveito, possamos aprender da Tua Palavra para andarmos segundo a Tua vontade. Pai, abençoa cada um dos Teus servos que irão ouvir, cada um dos Teus servos que irão participar desse trabalho, meu Pai. A mim que falo contigo, as pessoas que estão aqui me ajudando, Pai, abençoa poderosamente, nos guarda debaixo da sua santa e potente mão. Pai, é no nome do Teu amado Filho que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bom, hoje nós vamos falar um assunto muito importante, né? Aqui na lição 12, 21 de junho de 2020. Já estamos na penúltima lição da revista, onde nós tivemos um longo ensinamento, apesar desses acontecimentos, mas não foi deixado de fazer, de ensinar as lições bíblicas da escola dominical. E que Deus possa nos abençoar. E hoje, como as demais lições, um assunto muito importante que nos interessa muito. O assunto de hoje, a conduta do crente em relação à família, né? Então, aí, pelo assunto da lição, vocês vão ver que é uma coisa muito boa. É a conduta do crente em relação à família. E, dando continuidade aqui, desculpe aí, irmãos. Dando continuidade, tomar logo um pouquinho d'água que já estou tossindo. Dando continuidade aqui, vamos ler, vamos ver o texto áureo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Então, o crente, ele tem um papel muito importante na família, né? Na família, nós somos orientados pela palavra de Deus. Então, a verdade prática nos diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Essas três maneiras que Deus instituiu o casamento. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Deus tem os seus ensinamentos, né? E aqui é os ensinamentos como nós podemos fazer de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, e versículo 21 a 23, e também no capítulo de número 6, e os versículos de 1 a 4. Versículo 5, capítulo 5, versículo 21 e diante. Vamos ver. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Como o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para
a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, como em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, 1 a 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Amém? Temos lido aqui a leitura bíblica em classe, e já nos dá uma instrução muito importante nesse assunto. E a gente vê que, lendo a palavra, a gente vê até que pessoas que não têm o temor de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, eles até discordam de alguma coisa que o apóstolo falou aqui. Mas quando o apóstolo falava, ele falava baseada no amor de Deus e baseado naquilo que é uma só coisa. Nós vemos nos nossos dias, por exemplo, ninguém quer ser submisso a ninguém, e porque ninguém quer obedecer a palavra de Deus, as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, a gente vê o desastre que acontece. Quando o apóstolo Paulo fala, mulheres se sujeitarem ao vosso marido, isso, para quem não tem o temor de Deus, dá-se uma pancada, né? Achar que não, a mulher... Irmãos, quando o apóstolo fala que a mulher seja submissa ao marido, eu vejo aqui que o apóstolo Paulo ele fala de uma construção. Mais ou menos, eu analiso como isso. Uma construção. Na construção tem aquele objeto, aquela coisa que a gente deixa mais embaixo, aquela que deixa no meio, aquele que deixa em cima. Ele colocou o marido como cabeça, mas não dando menos importância àquele que ficava mais embaixo um pouco. Tudo depende do sustento. Tudo sustenta, era para sustentar aquela construção, como eu estou me referindo, né? Então, isso não quando o apóstolo fala isso, não é que a mulher seja escrava, não é que a mulher seja uma empregada, não é que a mulher seja aquela pessoa que só anda de cabeça baixa, com medo do marido. Não, é uma construção igual, mas que cada um tenha a sua função. Vocês, mulheres que temem a Deus, eu acho que muitas vezes vocês já disseram, já olharam assim para alguma coisa em casa e viram, e olharam assim, tinha que fazer aquilo, mas vocês olharam assim e dizem, não, mas isso daqui, eu não vou fazer isso daqui, é para o meu marido quando ele chegar, né? Porque o marido geralmente tem mais força, o marido geralmente tem um corpo físico maior do que o da mulher, e por isso tem mais força. Então, sempre a mulher, ela deixa alguma coisa de uma maior responsabilidade, deixa o marido chegar para poder decidir. Isso não é
escravidão nem humilhação. Isso é união, isso é amor e isso é entendimento, né? Então vamos ver aqui a nossa escola, nossa revista hoje. Ela fala sobre três objetivos específicos. Hoje nós vamos refletir aqui sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Aqui nós vamos falar também dos maridos. Aqui vai ser três pontos, partes muito importantes. Primeiro nós vamos falar sobre os maridos. Depois nós vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E por fim, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, né? E vamos continuar aqui eu creio que esse ensinamento dessa escola hoje vai ser muito edificante, para as nossas vidas. É certo que os pais já são bem orientados, muitos são bem orientados, mas às vezes a gente se ilude ou se leva por alguma palavra que alguém diz, alguém falou. Então nós vamos ver o que é que a Bíblia diz, para que a gente possa se reger pela Bíblia, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que não é a vontade de Deus, porque às vezes a gente toma uma atitude e essa atitude que a gente toma não é a vontade de Deus, não está baseado na Bíblia. E às vezes as coisas dão até errada na vida da gente e às vezes a gente reclama, mas a gente não observa que aquilo que deu errado é porque houve uma desobediência quando foi feito aquilo, né? A introdução da lição, ela diz o seguinte: a Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, porque tem as palavras que é assim meio difícil de sair, né? Monogâmico, heterossexual e indivisível. Mateus 19, 4 a 6. Pronto. Já começando aí essa parte aí, Deus criou o homem, a família, ela é uma exigência de Deus e é uma estrutura, né? Que seja um casamento monogâmico. Isso quer dizer que seja um casamento, o homem tem que ter uma mulher, né? A mulher também tem que ter só um homem. É um casal, homem e mulher. Isso é a orientação de Deus. Nós vemos até no Antigo Testamento. Encontrei estes resultados. No Antigo Testamento teve pessoas que tiveram outros relacionamentos fora do casamento. E a gente vê que essas pessoas que tiveram outros relacionamentos fora do casamento pagaram um preço, mas eles pagaram esse preço porque eles fizeram aquilo que não era da vontade de Deus, né? Se eles tivessem feito aquilo que era da vontade de Deus, eles não tinham pagado o preço, como aconteceu até com Abraão mesmo, que teve que pagar um preço porque se antecipou que Deus tinha prometido um filho para ele, e ele mais a mulher combinaram e fizeram a coisa errada e por isso tiveram que pagar um preço. E Davi e outros mais sempre porque não fizeram como Deus quis. Olha, Deus instituiu homem e mulher. Então, o homem e a mulher formam um casal. Para formar um casal não é um homem, 2 mulheres, 3 mulheres, 10 mulheres. É um homem e uma mulher formam um casal, né? Então, e outra coisa, heterossexual. Porque às vezes enrola, né? Pronto. O que quer dizer isso? O homem, ele tem que ser homem mesmo, né? Hoje em dia se criou-se o homossexualismo.
essa troca, essa inversão que a população criou. Mas o homem, o heterossexual, é aquele homem, que ele tem o desejo dele é por mulher, isso bem claro, vou dizer bem claro para os irmãos, o desejo dele é pela mulher, e ele se une com a mulher, porque isso é que vai constituir uma família. Nós sabemos que não se constitui uma família homem com homem ou mulher com mulher. Pode até existir uma união entre duas pessoas, como a gente vê hoje. Tem casal que vive até bem, homem junto com homem, mulher com mulher, mas não é a vontade de Deus. Deus constituiu, Deus fez o homem programado, todo ajeitadinho, né, para ser o homem. E a mulher toda programada para ser a mulher. Então, a programação de Deus é essa. A mulher continua sendo a mulher e o homem é o homem. Né? Não existe esse negócio de coisa do mesmo sexo, porque foge do plano de Deus, do controle de Deus, porque Deus fez desse jeito. Né? Deus fez desse jeito. Mas e essas pessoas que não faz desse jeito? Existe a desobediência. E as pessoas, quando praticam tal ato, está desobedecendo a Deus. Como não é o único pecado, existem vários tipos de pecado que o homem pratica, e esse daí é um dos tais. E quando a pessoa toma essa atitude, ele não vai construir uma família, ele pode até construir uma amizade, mas ele não vai construir uma família. E quando ele não constrói a família de acordo com a vontade de Deus, não, está fora do plano de Deus. Então, dando continuidade aqui, indissolúvel. E o casamento, geralmente quando a gente vê um pastor ou um padre, um líder religioso dando um casamento, existe sempre a orientação que aquele casal seja casado para sempre, até que a morte o separe, né? Seja casado, enquanto viverem os dois, que eles sejam casados. Mas a pessoa se diz, não, mas isso é um sacrifício, porque às vezes tem casamento que não dá certo, e quando não dá certo a pessoa está condenada a viver toda a vida daquele jeito. Irmãos, quando você faz dentro dos limites que Deus colocou, dentro da exigência de Deus, você teve uma orientação prévia de Deus, que é daquele jeito, né? E você fez como está programado por Deus, você vai morrer de velho, sua esposa vai morrer velha, juntos os dois lutando um pelo outro. Mas acontece muitas vezes que você, às vezes, o rapaz quer casar, a moça quer casar, não pergunta nem a Deus se aquilo realmente é o que, se está no projeto de Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa na vida, o que é que nós devemos fazer? Perguntar para Deus, Senhor, é da tua vontade? Senhor, é? Então, a gente tem que sempre colocar em Deus em primeiro lugar para saber se é projeto de Deus. E outras vezes a gente vê muitos casamentos se dissolvendo porque por causa da submissão. Existe um questionamento muito grande por causa da submissão. Eu não sou submisso, eu faço o que eu quero, eu sou do... E muitos casamentos se desmanchando por causa disso, porque por falta da submissão, que é projeto de Deus. Aquilo que é projeto de Deus, ele não é um projeto programado temporariamente. É uma coisa que é programado continuamente até o fim. Deus, quando fez as coisas, ele não fez para passar uns dias e depois ter que mudar, Não, o projeto de Deus é um só. Né? O projeto de Deus é um só, ele não fica mudando. Então, se está lá no projeto de Deus, que o casamento tem que ser, incluir essas 3 palavras,
não vamos querer colocar outra, porque se nós colocarmos outra, não vai dar certo, porque as coisas de Deus já estão feitas. Você não pode abolir, você não pode alterar. Nós não podemos fazer isso, porque Deus é dono de tudo, sabe todas as coisas, e lá está projetado por Ele. E quando nós fugimos daquilo que Ele ensinou, o homem foge muitas vezes. Quantas pessoas estão fugindo? Mas temos que pagar o preço. Existe um preço para isso. Então, o modelo divino, os membros da família são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, cada um tem uma responsabilidade. Mesmo que o apóstolo diz que nós... a Bíblia, em outras referências, diz que nós seremos a mesma carne, seremos o mesmo corpo. Né? Mas existe, para se construir uma família, existe, às vezes, coisas diferentes. Cada um tem o seu papel. E cada um tem que assumir o seu papel. E para que cada um assuma o seu papel, que é a palavra de Deus nos orienta, é seguir o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento da Bíblia. A conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. Né? No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva aos mais altos patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Pronto, vamos aqui. É sobre o marido, né? A analogia sobre o marido. Então, irmão, que o marido tem a sua responsabilidade. Como eu falei, a lição falou anteriormente, cada um tem as suas atribuições. O marido tem a sua atribuição, tem a sua responsabilidade. E para que dê tudo certo, a mulher tem que respeitar o papel do marido, como os filhos têm que respeitar o papel do pai, né, do dono de casa, do chefe de família. Quando existe esse respeito ele transmite de um para outro. A mulher respeita o marido obrigatoriamente tem que respeitar a mulher e amar a mulher, né? Um dia desse eu estava até conversando com um colega meu, a gente brincando assim sobre isso. Aí a gente falou nessa parte que a mulher tem que a mulher tem que respeitar o marido, né? E o marido tem que amar a mulher. E a gente até comentou sobre isso. Olha, o marido tem que amar a mulher. Isso o apóstolo disse, se referiu a isso, porque há momentos difíceis, né? Há momentos trabalhosos no meio do casal. E isso só vai dar certo, a gente vai vencer facilmente se você amar. Se você não amar, aí quando a gente dá fé as coisas se dissolvem, porque não existe amor. Mas quando existe amor, a gente tem paciência, né? E a coisa vai para frente. O papel do marido como líder da família. A Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Em relação dentro do lar, explicada na frase, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Pronto, essa comparação aí, para quem é temente a Deus, para quem confia na palavra de Deus, você vai ver que é uma coisa, de certa forma, não é difícil. Também não é um sacrifício, porque quando o apóstolo diz, olha, a mulher deve ser submissa ao marido
como o marido deve ser submisso a Cristo. Então, não é uma escravidão, né? Então, continuando aqui, mostrar o modelo de relação do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Então, a administração, essa coisa, o marido é o cabeça, mas isso tem que ser feito de uma maneira como Cristo faz com a igreja. É de uma maneira tão amorosa, né? Tão dedicada, uma maneira que a gente vê que Cristo amou a igreja de tal maneira que ele deu a sua vida por nós. Então, é a comparação que o apóstolo faz com respeito ao amor do marido à mulher. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Como eu já falei, não é, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos subordinados a Cristo. Não é um sacrifício é uma honra, é uma glória você dizer que é servo de Cristo, não é isso? Do mesmo jeito faz a comparação que o apóstolo fez para a mulher. Ao contrário desse falicioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. A palavra de Deus ela é baseada no amor e no respeito mútuo, né? Então, o respeito mútuo. O amor como elemento primordial. No meio do casamento, o amor é o elemento primordial. Onde existe amor, existe compreensão, existe solução, existe uma saída. Onde existe o amor, há uma solução para todas as coisas. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício. Como isso implica a prática de sacrifício? Como diz a Escritura, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de entregou por ela, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Pronto. O marido, para conquistar a esposa, para conquistar a família, ele não pode usar imposição ou então um autoritarismo sobre a família. Antigamente até se via isso, o homem era autoritário e tudo. Não existe isso, porque se tiver esse comportamento, você não vai fazer o que diz a palavra de Deus. Os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O marido é responsável para manter uma harmonia dentro do lar. Isso é a responsabilidade do marido, né? E o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. O que significa? Cuida do próprio corpo. E que o marido
Cuida do próprio corpo. Vamos ver aqui. O que significa? Que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Da mesma maneira que você faz com o seu corpo, você tem cuidado dele, você trata dele, você tem que fazer com a esposa também. Você tem que fazer com a esposa também. Então, isso implica a proteger a esposa e prover-lhes uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Enquanto ambos viverem. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, cuidar da nossa esposa e que elas entendam, que ela entenda e que veja que o apóstolo não está menosprezando ou diminuindo ela. O apóstolo está dando fazendo uma estruturação. Agora vamos aqui para o segundo ponto. A conduta do cristão, a conduta da crente como esposa. Pronto, a gente falou do esposo, Eu espero que os irmãos tenham entendido. E agora nós vamos falar sobre a esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Pronto. O que diz o apóstolo? Que o homem é o cabeça e a mulher é a igreja, Então, vamos ver aí o tamanho da responsabilidade e o tamanho da importância também, O conceito de submissão cristã, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja estava sujeita a Cristo. Assim como a igreja estava sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, a mulher deve ser submissa ao marido, segundo a palavra de Deus. Mas essa submissão, como foi bem claro, não é uma demonstração de que a mulher é humilde, tem que ser humilhada, é pequena. Não, a mulher é a igreja. Se o homem é o cabeça, mas a mulher é a igreja. Veja o que foi que Cristo fez, O Cristo fez pela igreja. E veja o que a igreja representa para Cristo. Então, não há motivo nenhum da pessoa ficar constrangido. Eu fui até para um casamento uma vez, e quando de fato tinha uma jovem revoltada porque o pastor
citou essa parte. Aí ela, ao lado assim, reclamando. Por isso que eu não aceito, eu não concordo com esse tipo de coisa. A mulher ser submissa ao marido, não sei o quê. E ela, mas isso tudo, isso se dá quando a pessoa não conhece a palavra de Deus. Não entende o que o apóstolo estava falando com respeito ao marido e à mulher. Como eu já falei no começo, é uma edificação, né? O marido está aqui, a mulher está aqui, mas que esse precisa daqui e esse precisa desse outro. Somos dependentes um do outro. Um casamento, uma família, ela só é estruturada se houver essa edificação. A mulher aqui e o homem, como diz a palavra de Deus. Se houver essa estruturação, vai dar certo. Mas se essa estruturação inverter, pode até dar certo, pode até, mas foge da palavra de Deus. Foge da estrutura de Deus. E Deus não erra. Quando Deus fez, ele já fez tudo planejado, tudo calculado, né? A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Naquela época, a mulher tinha essa função, ela não assumiu uma função prioritária, era uma função secundária. E ela era como se fosse propriedade do homem. Aí o apóstolo Paulo, mesmo naquela cultura, ele já dizia, não, a mulher, o homem é o cabeça, a mulher é sujeita ao marido. Mas isso, nessa estrutura, ambos têm o mesmo valor. Não é que um seja patrão, o outro seja empregado. Um seja patrão, o outro seja escravo. Não. Um tem uma responsabilidade e o outro tem outra responsabilidade, e que essas duas responsabilidades se unindo é que constrói, é que faz a vontade de Deus. Dando continuidade aqui, a conduta da mulher cristã na cultura judaica, né? Nós já vimos aqui. Então, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e o esposo eram escravizados. E as esposas eram escravizadas. Naquela época existia isso. Mas por isso que o apóstolo Paulo já, mesmo naquela cultura, ele já deu um ensinamento. Olha, a mulher, o homem é o cabeça e a mulher é a igreja. Então, a mulher tem um valor muito importante também. Não é que o homem seja o escravizador da mulher, não. É uma posição que, para que isso tudo dê certo, a mulher está ali e o homem muitas vezes até sustentado por ela. Está mais em cima, é o cabeça, então está sustentado por ela. Se não fosse ela, ele não tinha nem como sobreviver, né? No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana,